E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje na 12ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC para trazer para vocês a escalação do nosso time principal focado em pontuação para essa 12ª rodada. Lembrando que na 11ª rodada muita gente acabou não tendo uma boa pontuação, porém nessa 12ª a gente vai tentar se esforçar para fazer uma mitagem, galera. Lembrando que desses confrontos que vocês podem ver aqui, o confronto entre Juventude e Santos não será contabilizado para o Cartola, até para dar um pouco de tempo entre o fechamento do mercado e a outra rodada, porque no Cartola tá bem complicado. O jogo do Botafogo foi ontem, na segunda-feira, já tem jogo na terça, então seria muito inviável para o sistema, se alguma coisa desse algum problema, contabilizar esse jogo entre Juventude e Santos, então só vai valer a partir dos jogos das 7 horas da 12ª rodada no dia 15. Lembrando também que o jogo entre Bragantino e Coritiba, Ceará e Atlético Mineiro terão suas escalações antes do fechamento do mercado, então qualquer jogador que esteja no time seu ou no meu serão modificados naturalmente quando sair a escalação 30 minutos antes do fechamento do mercado. Show de bola? Então essas foram as preliminares aqui para vocês, e agora sem mais delongas, solta a vinheta e vamos direto para nossa escalação. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, então vamos direto com os nossos goleiros. Lembrando que no gol a gente costuma fazer aquele esqueminha de colocar um goleiro reserva para ser o nosso titular e o nosso titular no banco para ele entrar somente em caso de pontuações positivas. É como se fosse um salvo-conduto do nosso time, tranquilo? Claro que se você colocar algum jogador muito caro como o Everson, o Everton, o Cássio e o Walter, esses não dá para fazer o esquema porque não tem nenhum goleiro não provável que esteja mais caro do que eles. Porém, qualquer outro goleiro você vai poder fazer esse esquema. Lembrando que dessa rodada o Everton é com certeza a melhor opção, porque o Palmeiras é o grande favorito da rodada e tem boa chance de conseguir um SG contra o Atlético Goianiense. Porém, outra forte opção com certeza é o Cleiton pelo lado do Red Bull. A gente também pode explorar aqui o Bento pelo lado do Atlético Paranaense, é uma opção interessante, veio de uma forte pontuação, não tá bom para valorizar, o Cleiton já tá legal para valorizar, e o Red Bull joga contra o Coxa. Seguindo aqui a gente tem o Tadeu, que é sempre um jogador muito regular, muitas vezes o Goiás não tem um SG, mas mesmo assim o Tadeu consegue fazer boas pontuações. A gente tem o próprio Diego Alves, que eu não tenho certeza se será titular, mas se for, o Flamengo teoricamente é favorito, apesar da péssima fase que vem vivendo nas últimas rodadas, e eu acredito que essas sejam as grandes opções. Inclusive no meu gol, para fazer aquele esqueminha, eu vou acabar primeiramente colocando um goleiro não provável, no caso o Santos. Lembrando que o João Paulo não está como provável, né? Então qualquer goleiro a gente pode fazer aquele esqueminha do titular. No caso eu vou colocar o Santos, porque meu goleiro não é tão caro, e eu vou colocar o Cleiton. Então, galera, quem tá pensando em colocar o Everton, pode fazer esse esqueminha que é show, colocando o João Paulo ali do Santos para botar o Everton como reserva. O Everton só vai entrar na boa. Tranquilo? Agora, com o nosso goleiro, a gente puxa para lateral. Na lateral, galera, a gente tem fortes opções. Como eu disse, o Palmeiras é favorito nessa rodada, então o Piquerez se mostra como uma das melhores opções que a gente tem para essa rodada. Eu não colocaria nem o Piton, nem o Rafael Ramos, os laterais do Corinthians, porque eu acho que é um jogo difícil. Luan Canto veio de uma forte pontuação na retrasada, então é uma bela opção também. Não está tendendo a valorizar, é muito arriscado, mas compensa. Também o Rafael Ramos do Corinthians não tende. O Piton já tem uma melhor tendência. O Piquerez também não está na maior tendência. Mas lembrando que esse nosso time não é pensando em valorização, é pensando em pontuação. Mateuzinho, uma fortíssima opção também para você colocar no seu time. Seguindo aqui, a gente pode pensar no Kevin pelo lado do Avaí, o próprio Ayrton Lucas pelo lado do Flamengo também pode ser uma opção a ser explorada no seu time. Daniel Bosch pelo lado do Botafogo me agrada também como uma opção, e o Nino Paraíba, que é um lateral diferenciado pelo lado do Ceará, também acho uma boa opção. Lembrando que ele não está fácil para valorizar e não está com uma forte média até o momento. O Cortez também pode ser interessante, mas eu não estou vendo tanta confiança no Avaí, pelo menos para conseguir sair com o SG. Pode até vencer o Fortaleza, mas perdendo o SG a gente perde muito da pontuação do nosso lateral. Então essas são as opções. Minha primeira opção vai acabar sendo o Piquerez, acredito que será um dos mais escalados. Eu pensei em colocar o Luan Canto,
Mas como eu já tô com o goleiro do Red Bull e vou ter zagueiro do Red Bull, eu vou acabar segurando um pouquinho e vou colocar o Mateuzinho pelo lado do Flamengo. Inclusive, o meu reserva também é outro jogador do Flamengo, o Ayrton Lucas. Acredito que o Flamengo, para sair dessa crise, pode sim vencer o Cuiabá, que também não vem muito bem na tabela. A gente tá falando do 18º colocado. Lembrando que se porventura o Flamengo perde esse jogo ou até empata, ele tem um risco imenso de entrar na zona de rebaixamento com uma vitória do Botafogo. Então o Flamengo tem que sim pensar em vitória a qualquer custo. Chegando agora aqui na nossa zaga, a gente tem fortíssimas opções e logo de entrada os dois de maior média acredito que sejam as melhores opções. Gustavo Gomes e Léo Ortiz, o zagueiro do Palmeiras e o zagueiro do Red Bull Bragantino. São fortíssimas opções, vale demais a pena. Léo Ortiz com tendência a valorizar, Gustavo Gomes com tendência a desvalorizar, mas no ponto de vista de pontuação são muito bons. Gustavo Gomes está com a média bem dopada, principalmente pela quantidade de gols, já tem 3 gols na competição, mas é sim um favoritismo muito grande pelo lado do time do Palestra Itália. Então, eu vou acabar optando pela essa dupla, Gustavo Gomes e o Léo Ortiz. Porém, eu vou dar outras opções mais baratinhas, caso você não queira investir tanto na zaga. Entre as opções baratas, a gente tem o Nathan, aqui pelo lado do Red Bull, uma opção muito legal para você colocar no seu time. O Pedro Henrique está com uma quantidade boa de desarmes, muito regular. O jogo não é fácil contra o Corinthians, mas é uma boa opção. A gente tem os defensores do Atlético Mineiro, que pode ser interessante, mas jogando contra o Ceará fora, não vejo como as melhores opções. Cuesta é sempre um zagueiro muito interessante, fez até um gol na 9ª rodada, pode ser que compense você colocar ele no seu time. Sidney também ali é uma opção razoável, os zagueiros do Flamengo como o Pablo pode também conseguir uma boa pontuação, então se você quiser explorar ele, não seria ruim. O próprio Canu aqui pelo lado do Botafogo, claro que o jogo é contra o São Paulo, que é um time bem forte, pode ser que vale a pena. E o Davi Luiz também, apesar das péssimas pontuações, se o Flamengo conseguir um SG, ele já começa a valorizar e compensa. Quem sabe você coloca ele no seu time se não tiver muitas cartoleiras. Porém, meu reserva vai ser o Nathan. Eu acho que o Red Bull também é um dos bons favoritos dessa rodada. Mesmo jogando contra o Forte Curitiba, eu acho que o Red Bull pode conseguir o SG. Então, eu vou fazer uma dobradinha de zagueiros do Red Bull, claro que um deles na reserva, porque o meu titular é o Gustavo Gomes. Chegando agora no nosso meio de campo. Nosso meio de campo também não tem muito segredo. A gente tem o Arrascaeta, que é um jogador diferenciado pelo lado do Flamengo. Quando o Arrascaeta não joga pelo Flamengo, o time cai demais. Ele tá aqui tendendo a ser novamente titular. Se a gente olhar aqui no Joga 10, a gente vê que ele tá colocado como provável. Então, uma forte escalação, uma forte opção para você colocar no seu time. Ao lado dele eu vou colocar o Scarpa também, muito forte. Vale demais a pena você colocar eles dois. Lembrando que o Arrascaeta não está com uma grande tendência a valorizar, nem o Scarpa. Porém, pela média deles, é óbvio que eles têm uma tendência a valorizar, porque jogadores fortes de média tendem a fazer boas médias e valorizar, pontuando 8, 9 ou até acima de 2 dígitos. Seguindo aqui, a gente tem Nátio Fernandes, não vejo como boa opção para essa rodada. O jogo contra o Ceará fora de casa é difícil e o Ceará está sendo um dos times mais fortes do campeonato para quem está assistindo os últimos jogos do vovô. A gente tem o Zé Rafael, também um jogador muito forte, vale demais a pena você colocar no seu time. Inclusive, ficar com a Arrascaeta, Scarpa e Zé Rafael seria o que eu acredito ser a opção mais regular para essa rodada. A gente tem o Gomes também ali, o menino provavelmente volta à titularidade, é um jogador de maior pegada pelo lado do Flamengo. Eu não sei se ele é melhor do que um Everton Ribeiro, porque a tendência é que o Flamengo imponha jogo, mas se você acredita nos desarmes dele, pode compensar sim. O Alê pelo lado do América também, a gente não pode falar que não seja uma boa opção, porque ele vem também com desarmes bastante regular. O jogo é contra o Fluminense, é um jogo bem pareio. Compensa também você colocar no seu time. Terãs é batedor de pênalti, é um jogador muito 880, faz fortes pontuações como 12, 18, 12.5, mas também faz pontuação de menos 1, menos 0.8, menos 2.1. Então é sempre um incógnito. E jogando contra o vice-líder é uma opção bem complicada. A gente tem o Everton Ribeiro, que eu disse que é uma opção muito forte. A gente tem o Elvis pelo lado do Goiás, que começou muito bem o campeonato. Nas últimas pontuações caiu bastante. Pode ser que você queira colocar ele no seu time. Fica a critério. E chegando aqui a gente tem Andreas Pereira, não acho que seja a melhor opção. O Everton Ribeiro é uma opção do Flamengo melhor. E o Juninho pelo lado do América eu acho interessante, mas também
não vem de boas pontuações. A gente tem o Vina pelo lado do Ceará, que é sempre uma promessa de poder fazer um gol, mas até o momento dos 8 jogos dele, nenhum gol, nenhuma assistência, então acaba decepcionando bastante os cartoleiros a colocar ele no seu time. É mais como uma aposta. Porém, como eu estou pensando em colocar uma aposta nessa rodada, eu vou acabar colocando como titular do meu time o Elvis, que eu acho que é um jogador diferenciado pelo lado do Goiás. Poderia ser o Everton Ribeiro, galera, mas como eu já tô com a Arrascaeta e no ataque eu vou ter um outro atacante do Flamengo, eu vou evitar colocar demais. Lembra que o Flamengo não tá em boa fase. E de reserva, eu vou acabar colocando o Vina como uma aposta para essa rodada, tá ok? Chegando agora aqui no nosso ataque, a gente sempre tem os atacantes mais preponderantes, que é principalmente Caleri e Hulk, como opções interessantes. O Mendonça está se mostrando também um jogador muito produtivo no setor ofensivo. O Ceará vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Também é uma opção que é bom de se explorar. Não tem tendência a valorizar, mas está muito forte na competição e é vice artilheiro. Somente atrás do próprio Caleri, inclusive na frente do Hulk, que é muito regular também. Então fica a critério, se você quiser colocar o Mendonça, pode valer a pena. Porém, eu tô naquela música, pintou notificação no seu telefone, é gol do Rony. Galera, 6 gols, Rony tá jogando demais, né? Tá fazendo uma partida boa atrás da outra e o Palmeiras é o grande favorito, então eu teria que colocar um atacante naturalmente do Palmeiras. Poderia também colocar o Edson ou até o Pedro Raul. Pedro Raul é um jogador de frente do Goiás que faz a diferença, tá numa fase melhor que o Elvis, mas eu não vou acabar optando por ele nem pelo Erisson. Eu tava mais tendencioso a botar o Caleri do que o Erisson, mas eu acho que os dois são fortes opções. O Erisson caiu bastante com a queda natural do Botafogo, o Caleri ainda continua fazendo boas pontuações, mesmo quando o São Paulo não joga muito bem, ou quando é um jogo muito amarrado. Porém, eu vou acabar optando pelo Bruno Henrique. Como eu havia dito, eu teria um atacante do Flamengo também. Esse atacante é o Bruno Henrique, eu acho que compensa demais ele tá no seu time. A gente pode optar também pelo Cano como uma opção boa, jogar fora de casa, mas o Cano tá com tendência a valorizar. O próprio Dudu pelo lado do Palmeiras pode ser uma opção muito interessante para você colocar no seu time. O Arthur pelo lado do Red Bull é uma opção a ser explorada. O Arthur tá crescendo demais as pontuações dele nessas últimas rodadas. A gente tem o Roger Guedes, a gente tem o próprio Ítalo pelo lado do Red Bull, que é um goleador, mas se não fizer o gol, ele acaba pecando demais na pontuação. Fica ali uma aposta para você. O Gabriel Veron é uma opção que eu não acho a melhor, porque é melhor você optar pelo Rony ou pelo próprio Dudu, se você for colocar um atacante pelo lado do Palmeiras. Moisés pelo lado do Fortaleza também é uma opção legal. O próprio Felipe Azevedo é interessante. Gabigol sempre é uma esperança de gol, mesmo estando numa fase terrível, ele acaba podendo se compensar. E no final das contas, galera, eu vou acabar optando pelo Ítalo, uma aposta pessoal minha. Eu acho que ele vai conseguir voltar a fazer gol. Mas quem quiser colocar o Arthur é até mais teoricamente regulado que o Ítalo. Eu vou acabar colocando o Arthur na reserva para poder compensar o Ítalo na frente. E de técnico desse time não podia ser outra. Eu vou optar pelo Abel Ferreira, porque eu acho o grande favorito. De capitão, eu vou acabar optando. Eu estava em dúvida entre o Rony e o Bruno Henrique, mas como eu falei até da musiquinha, eu vou acabar optando pelo Rony aqui. Poderia ser o Dudu também, trocando. Eu poderia até trocar o Ítalo aqui pelo... Eu acho que eu vou trocar, galera. Eu vou colocar o Ítalo no lugar do Dudu. Cadê o Ítalo? Ítalo... Quer dizer, vou colocar o Dudu no lugar do Ítalo, que eu acho que o Palmeiras está jogando demais e é bem favorito nessa rodada, ó. Então eu vou de Dudu e eu vou colocar no banco, como eu estava aqui com o Arthur, aí eu boto o Ítalo. Caso alguém seja poupado, eu tenho o Ítalo ali. Lembrando que o Ítalo é um centroavante, então mesmo que ele negative, ele não entra em campo se ele não fizer uma grande pontuação. E de capitão, eu vou deixar o Rony mesmo, porque eu já tinha colocado ele no meu time. Então esse ficou sendo nosso time de 145,28 cartoletas. Lembra que se você assistiu o vídeo até aqui, gostou, papo com like, se inscreve no canal se não é inscrito. Também lembrando para você que qualquer modificação que ocorrer no meu time será em decorrência desses dois confrontos, os jogadores do Red Bull e os possíveis jogadores de Ceará e Atlético Mineiro, que no meu caso é só o Vina. Então é isso. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu! Lembrando também que se você quiser deixar seu time aqui na descrição, comentar alguma coisa, fique à vontade. Falou!